Se existe uma coisa que todo esporte tem em comum, são as rivalidades. No automobilismo não seria diferente. Temos rivalidades na Fórmula 1, NASCAR e, é claro, no Rally. Considerado por muitos a modalidade mais difícil do automobilismo, o Rally esconde grandes histórias de pilotos, montadoras e, obviamente, dos carros. Nossa história de hoje começa com a montadora mais vencedora da história do Rally da PRC, a Lancia. Com 10 títulos do Campeonato Mundial, a lendária marca italiana dominou a competição com modelos icônicos como o Stratos. Porém, outra montadora histórica começaria a desafiar o reinado da Lancia, a Audi, com o Audi 4. Esse carro contava com uma tecnologia nova no Rally, o 4x4. Para entender o Audi 4, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1977, durante testes de um utilitário construído pela Volkswagen para o exército alemão, o engenheiro Jörg Bessinger fez uma descoberta que mudaria o rumo da marca. O protótipo do Iltis, um veículo equipado com tração integral e desenvolvido utilizando os robustos componentes do Audi 100, chamou atenção por seu desempenho em condições extremas. Durante os testes na neve, Bessinger percebeu que o Iltis conseguia ser mais rápido do que qualquer outro veículo, independentemente da potência dos concorrentes. Essa constatação revelou o enorme potencial do sistema de tração integral e mostrou que, em superfícies de baixa aderência, a eficiência na transmissão da força para as quatro rodas podia ser mais importante do que simplesmente ter um motor mais potente. Foi ali que ele teve a ideia de criar uma variação do Audi 80 com tração integral. Para transformar essa ideia em um automóvel de produção, a Audi escolheu como base a versão do coupé do Audi 80 de segunda geração. Esse modelo fazia parte da mesma família que deu origem ao Volkswagen Santana, conhecido no mercado brasileiro. O sistema de tração do primeiro Audi 4 foi desenvolvido por Jörg Bessinger e Walter Tresser, diretor de pré-desenvolvimento da marca, com o apoio de Ferdinand Piëch, que na época comandava a área de desenvolvimento técnico da Audi. Inicialmente, o projeto seguia um conceito muito parecido com o utilizado no Iltis e era bastante simples. O protótipo nem sequer possuía diferencial central, um componente que acabou sendo incorporado posteriormente no modelo de produção. A inclusão do diferencial central tornou o sistema de tração integral muito mais eficiente, permitindo uma distribuição de torque mais equilibrada entre os eixos e melhor adaptação a diferentes condições de uso. Como o Audi 4 foi o primeiro modelo da marca a utilizar essa tecnologia, algumas soluções precisaram ser desenvolvidas, especialmente para ele. A mais marcante era justamente o diferencial central, que utilizava um segundo diferencial dianteiro instalado longitudinalmente no eixo cardan. O Audi 4 foi apresentado oficialmente em março de 1980, durante o Salão de Genebra, e chegou às concessionárias no final daquele mesmo ano. O modelo permaneceu em produção até 1991, completando uma trajetória de 11 anos. Embora sua participação nas competições de rally tenha sido relativamente curta, ele foi extremamente marcante. O sucesso do 4 foi tão grande que um projeto pensado inicialmente apenas para atender às exigências de homologação acabou se transformando em uma verdadeira linha esportiva da Audi. Além disso, o modelo foi responsável por popularizar a tração integral, tecnologia que se tornou uma das principais marcas da fabricante e passou a dividir esse protagonismo com os tradicionais motores turbo, características que marcaram a identidade da Audi durante anos. Na verdade, o Audi 4 foi o primeiro carro a usar a combinação de turbo e tração integral, que ficaria famosa em modelos como a Peru RS2. Ainda em 1980, o Audi 4 começou a aparecer nas competições de rally, embora naquele momento ainda estivesse distante do Campeonato Mundial de Rally, o WRC. Nos primeiros testes e disputas, o modelo era considerado um carro pesado e de construção complexa, mas rapidamente revelou uma qualidade que faria toda a diferença: sua aderência superior. Essa característica permitiu o 4 registrar tempos melhores em comparação aos adversários, mostrando o enorme potencial de tração integral nas competições. Essa primeira versão ficou conhecida como o R4, nome utilizado para identificar o 4 original, que deu início à trajetória de um dos carros mais marcantes da história dos rallies. A estreia oficial do Audi 4 no Campeonato Mundial de Rally, o WRC, aconteceu na temporada de 1981. Para as competições, o modelo utilizava um motor de 5 cilindros de 2,1 litros, instalado em posição longitudinal. O conjunto contava com comando simples no cabeçote, sistema de
da injeção eletrônica e turbocompressor, alcançando 305 cavalos de potência na configuração de competição. Já a versão de homologação, destinada às ruas, entregava 160 cavalos, mostrando a diferença entre o carro preparado para os ralis e o modelo comercial que serviu de base para a sua homologação. Na temporada de 1981, o Audi 4 já começou a mostrar seu potencial ao conquistar 3 vitórias no Campeonato Mundial de Rally. 2 delas foram obtidas pelo finlandês Hannu Mikkola, enquanto a terceira ficou com a francesa Michèle Moutou. Esse triunfo entrou para a história por representar a primeira vitória de uma mulher no WRC. Apesar de seus resultados expressivos, aquele campeonato ainda foi dominado pelo Ford Escort RS 1800 e pelo Talbot Lotus Sunbeam. O verdadeiro auge do Audi 4 ainda estava por vir e seria alcançado na temporada seguinte. A temporada de 1972 marcou uma das maiores transformações da história do Campeonato Mundial de Rally. Naquele ano, o tradicional Grupo 4 foi substituído pelo Grupo B, uma categoria que mudou completamente a forma como os carros eram desenvolvidos. Em vez de adaptar um modelo de produção para competir, as fabricantes passaram a criar primeiro o carro de competição e somente depois produzir uma versão para as ruas com o objetivo de atender às exigências de homologação. O regulamento permitiu uma grande liberdade de desenvolvimento, desde que alguns limites de potência fossem respeitados. Isso abriu espaço para projetos extremamente radicais, que podiam partir tanto de um carro de rua profundamente modificado, quanto de um protótipo desenvolvido praticamente do zero. No primeiro ano do Grupo B, as equipes ainda buscavam entender como explorar as possibilidades oferecidas pelo novo regulamento. Por isso, os projetos ainda não haviam alcançado um nível extremo de engenharia que marcaria a categoria nos anos seguintes. Mesmo assim, as mudanças já foram suficientes para tornar o Campeonato Mundial de Rally muito mais competitivo e radical. Nesse cenário, o Audi 4 se destacou amplamente e dominou a temporada de 82. A equipe da Audi contava com um trio de pilotos formado pela francesa Michèle Moutou, pelo finlandês Hannu Mikkola e pelo sueco Stig Blomqvist, nomes que ajudaram a consolidar o sucesso do modelo naquele campeonato. Apesar do forte desempenho da Audi ao longo da temporada de 82, o título entre os pilotos ficou com Walter Röhrl. O alemão conquistou 3 vitórias, o mesmo número alcançado por Michèle Moutou, mas foi a maior regularidade ao longo do campeonato que ele garantiu seu segundo e último título mundial de rally. A piloto francesa terminou muito próxima da conquista, somando 97 pontos contra 109 de Röhrl. Mesmo sem levar o campeonato de pilotos, a Audi teve motivos para comemorar. A marca conquistou o primeiro título mundial de construtores de sua história, encerrando a temporada com 116 pontos, uma vantagem de 12 pontos sobre a Opel, segunda colocada na classificação. Com o domínio demonstrado pelo Audi 4, tudo indicava que a temporada seguinte seria ainda mais favorável para a fabricante alemã. Afinal, nenhuma outra equipe possuía um carro com tração integral desenvolvido há tanto tempo ou com resultados tão expressivos nas competições. Diante desse cenário, parecia natural imaginar que a Audi repetiria o sucesso conquistado até então. Porém, a Lancia já preparava uma carta na manga e desenvolveria um carro para bater de frente com o 4 em tempo recorde. Com o Audi 4 dominando o Campeonato Mundial de Rally, a Lancia percebeu que precisaria desenvolver um projeto igualmente ousado para voltar a disputar vitórias. Naquele momento, o WRC completava 10 anos de existência e realizava sua 11ª temporada. A fabricante italiana chegava a esse período como a marca mais vitoriosa da história do Mundial de Rally, considerando também a temporada de 1972, quando a competição ainda não utilizava oficialmente o nome de Campeonato Mundial de Rally. A tradição da Lancia no esporte era enorme, mas, para recuperar o protagonismo diante da Audi, seria necessário criar um carro capaz de enfrentar a revolução iniciada pelo 4. Para enfrentar a superioridade do Audi 4, a Lancia decidiu apostar em uma solução extremamente ousada. Os italianos optaram por um projeto radical para criar o Rally 037, já que seria necessário desenvolver um carro capaz de competir de igual para igual com o modelo da Audi. A responsabilidade pelo projeto ficou nas mãos da Abarth, empresa que já havia conquistado os 3 títulos mundiais da Fiat. Como ponto de partida foi escolhido o Lancia Beta Monte Carlo, um esportivo de motor central traseiro, produzido entre 1975 e 1981. O modelo se destacava pelo perfil baixo e formato em cunha,
desenho assinado pela Pininfarina. Ao longo de sua produção, foram fabricados pouco menos de 8.000 unidades, e no mercado norte-americano, o esportivo foi comercializado com o nome de Lancia Scorpio. Ao analisar o regulamento do Grupo B, a Lancia percebeu que poderia realizar modificações muito mais profundas do que inicialmente imaginava. O Rally 037 acabou preservando apenas a parte central da estrutura do Lancia Beta Monte Carlo, incluindo as portas e o para-brisa. Todo o restante do carro foi completamente redesenhado. Os painéis da carroceria passaram a ser exclusivos e eram montados sobre estruturas tubulares instaladas tanto na dianteira quanto na traseira. As mudanças foram tão extensas que o Monte Carlo original já não podia mais servir para atender às exigências de homologação. Por isso, a Lancia precisou produzir uma série limitada de rua do Rally 037, criada especificamente para permitir sua participação nas competições do Grupo B. Embora o Lancia 037 utilizasse um motor muito semelhante ao do Beta Monte Carlo, ambos compartilhando o tradicional 4 cilindros de 2 litros projetados por Aurélio Lampredi, o novo carro de competição recebeu mudanças importantes. O motor passou a contar com um cabeçote de 16 válvulas, componente herdado diretamente do Fiat 131 Abarth, que proporcionava um desempenho superior. Outra alteração fundamental foi a posição do conjunto mecânico. Enquanto no Monte Carlo o motor era instalado de forma transversal, no 037 ele foi montado longitudinalmente, solução adotada para criar mais espaço para o sistema de suspensão e melhorar a distribuição de peso do carro, tornando o projeto mais adequado às exigências das competições de rally. A principal diferença do Lancia Rally 037, no entanto, estava no sistema de indução forçada. Enquanto a maioria dos carros da época utilizava turbocompressor, a Abarth optou por um caminho diferente e equipou o modelo com um compressor mecânico Volumex, capaz de fornecer 0,9 bar de pressão. Essa escolha tinha uma justificativa importante. Naquele período, os motores turbo ainda sofriam bastante com o chamado lag, atraso nas respostas do sistema, até que a turbina atingisse a pressão ideal de funcionamento. Ao utilizar o compressor mecânico, o Rally 037 buscava oferecer uma entrega de potência mais imediata, reduzindo esse problema e proporcionando uma resposta mais rápida nas acelerações. Antes mesmo da versão de competição estrear nas pistas, a Lancia lançou o 037 Stradale, modelo criado para cumprir as exigências de homologação do Grupo B. Foram produzidos 207 exemplares, superando o mínimo de 200 unidades exigido pelo regulamento. Embora fosse derivado do carro de rally, o Stradale possuía algumas diferenças importantes. Seu motor utilizava um cabeçote de 8 válvulas e desenvolvia 205 cavalos de potência, o desempenho considerado bastante expressivo para 1982. Essa versão de rua foi essencial para permitir que o Rally 037 pudesse competir oficialmente no Campeonato Mundial de Rally. Se a versão de rua já impressionava, o Lancia Rally 037, preparado para a competição, era ainda mais extremo. O motor recebia o cabeçote de 16 válvulas e outras modificações que a fabricante não divulgava, elevando a potência para pelo menos 255 cavalos, nos primeiros exemplares utilizados nas provas de 82. Apesar do potencial do projeto, a temporada foi marcada por um grande problema. O câmbio ZF de 5 marchas apresentou falhas ao longo de todo o campeonato. Essas dificuldades comprometeram o desempenho da equipe e fizeram a Lancia terminar apenas na 9ª colocação no Mundial de Construtores. O melhor resultado daquele ano foi um 4º lugar no Rally da Grã-Bretanha, conquistado pelo finlandês Marco Allen, mostrando que o carro tinha velocidade, mas ainda precisava resolver questões de confiabilidade para brigar pelas primeiras posições. Para a temporada de 1983, a Lancia apresentou uma versão significativamente aperfeiçoada do 037. O carro recebeu diversas evoluções e passou a desenvolver entre 310 a 325 cavalos de potência, tornando-se muito mais competitivo do que no ano anterior. As melhorias permitiram que o modelo enfrentasse o domínio do Audi 4 em condições muito mais equilibradas. O resultado foi uma temporada marcada por disputas intensas, que se tornou uma das mais acirradas da história do Campeonato Mundial de Rally, colocando frente a frente dois projetos completamente diferentes na luta pelas vitórias e pelo título. Além das melhorias feitas no 037, a Lancia reforçou sua equipe para a temporada de 83 com a contratação de Walter Röhrl, piloto que havia conquistado o título mundial de pilotos no ano anterior, competindo com um Opel Ascona. Enquanto Röhrl levou o campeonato de pilotos de 82, a Audi ficou apenas com o título de construtores. A chegada do atual campeão mundial representava um reforço de peso para a Lancia e aumentava ainda mais as expectativas em torno da disputa daquela temporada, que prometia colocar de frente a frente o experiente piloto alemão e o aperfeiçoado Rally 037 contra o já consagrado Audi 4.
A Lancia não apostou apenas na contratação de Walter Hoare para fortalecer sua equipe em 83. A fabricante também manteve Marco Allen e contou com outros 7 pilotos ao longo da temporada, entre eles o italiano Attilio Bettega, formando um elenco bastante competitivo. Do outro lado estava a Audi, que respondeu com uma estrutura igualmente forte. A equipe escalou Michele Moutou, vice-campeão mundial da temporada anterior, Hanno Mikkola e um total de 11 pilotos, todos utilizando a versão 4, A1 e 4-2. Assim, o campeonato reunia algumas das principais estrelas do rally, preparando o cenário para uma das disputas mais equilibradas e marcantes da história da categoria. A temporada 83 começou com o tradicional Rally de Monte Carlo, disputado nas desafiadoras estradas cobertas de neve do Principado. Em teoria, a Lancia parecia estar em clara desvantagem. Afinal, o Rally 037 utilizava tração traseira, enquanto o Audi 4, com sua tração integral, era considerado muito mais eficiente em pisos de baixa aderência. Mesmo assim, a equipe italiana conseguiu surpreender. Contra todas as expectativas, a Lancia venceu a prova, resultado que pegou de surpresa até mesmo Cesare Fiorio, responsável pela equipe. A conquista teve um impacto enorme dentro da fabricante, pois mostrou que o Rally 037 realmente tinha condições de enfrentar e derrotar o 4, aumentando a confiança da Lancia para a sequência daquela histórica temporada do campeonato. A vitória da Lancia no Rally de Monte Carlo, em 83, não aconteceu apenas por causa do desempenho do 037, mas também por uma estratégia bastante incomum. Cesare Fiori teria comprado cerca de 300 toneladas de sal e providenciado que o material fosse espalhado em trechos do percurso. Com isso, parte da neve derreteu antes da prova, permitindo que a equipe italiana largasse utilizando pneus slick e realizasse a troca dos pneus durante os estágios. Enquanto isso, a Audi desconhecia essa situação e iniciou a competição equipada com pneus para neve, acreditando que essas seriam as condições predominantes ao longo do percurso. Apenas durante a prova, a equipe percebeu que aquela escolha já não era mais adequada. Essa estratégia deu à Lancia uma enorme vantagem, permitindo que a equipe abrisse 11 minutos de diferença sobre os adversários, reconquistasse uma vitória que mudou o rumo da temporada. Ao longo da temporada 83, Lancia e Audi protagonizaram uma disputa intensa, com cada etapa sendo decidida nos mínimos detalhes. Depois da vitória italiana em Monte Carlo, a Audi reagiu imediatamente. A fabricante alemã venceu as 2 provas seguintes, dominando completamente o Rally da Suécia, onde ocupou as 3 primeiras posições, e conquistando também uma dobradinha no Rally de Portugal, enquanto a Lancia terminou em 3º lugar. É importante ressaltar que a Lancia não participou da etapa da Suécia, muito provavelmente por entender que o carro não seria competitivo, já que estava nevando. Na sequência, a Opel surpreendeu ao vencer o tradicional Safari Rally, mas a Lancia conseguiu novamente subir ao pódio com a 3ª colocação. A resposta italiana veio logo depois. No Tour de Course, a Lancia repetiu o feito da rival e garantiu as 3 primeiras posições, além de conquistar outra dobradinha no Rally de Acrópole, deixando a Audi em 3º lugar. Esse equilíbrio transformou a temporada em uma batalha constante, na qual cada prova podia mudar completamente o rumo da disputa pelo campeonato. A disputa entre Audi e Lancia permaneceu equilibrada até o encerramento da temporada. As 2 fabricantes terminaram o campeonato com 5 vitórias cada e somaram 30 dos 36 pontos disponíveis ao longo do ano, evidenciando o alto nível de competitividade entre as equipes. No desfecho da temporada, a combinação dos resultados acabou favorecendo lados diferentes. A Audi conquistou o título mundial de pilotos com Hanno Mikkola, enquanto a Lancia garantiu o título de construtores pela 5ª vez em sua história. Com esse resultado, a fabricante italiana consolidou ainda mais sua posição como a principal referência do Campeonato Mundial de Rally naquele período, encerrando uma das temporadas mais disputadas da categoria. E você? Já conhecia essa história? Para quem tem interesse nesse assunto, recomendo assistir o filme Audi vs Lancia, Corrida pela Glória. Ele tem pequenas mudanças na história real, mas consegue retratar bem esse grande momento do automobilismo. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva para não perder mais histórias automotivas como essa. Até a próxima e falou!